Pessoal, boa noite. Estava chegando hoje aqui em Juiz de Fora, eu sou de Belo Horizonte, e eu vim conversando com um taxista no caminho e ele perguntou: o que você foi fazer em Juiz de Fora? Eu falei assim: eu vim aqui fazer uma palestra sobre um tema que eu gosto bastante e tudo. Ele perguntou o que era. Eu falei assim: eu vou falar sobre educação política, falar sobre a democracia. Aí ele falou assim: cara, o Brasil está muito difícil, né? O Brasil está problema, a situação aqui está muito grave, as pessoas elegem os mesmos políticos, aquela mesma percepção que a gente tradicionalmente tem, né? As pessoas têm sobre a política em geral no Brasil, que a política é chato, que política é partidarizado, que política é muito difícil. E eu falei com ele: cara, tudo tem solução. E é essa solução que eu vim aqui para apresentar para vocês hoje. Falando especificamente sobre esse estadista, um grande político que eu admiro bastante, Winston Churchill. Churchill disse uma frase alguns anos atrás que eu gosto bastante. Ele diz o seguinte: a democracia é a melhor forma de governo, com exceção de todas as outras que já foram testadas. Mas quando a gente continua a nossa análise, falando sobre democracia brasileira, então a gente teve essa frase do Churchill, mas um ponto muito relevante, que eu acredito que muitos de vocês conhecem esse momento é a promulgação da nossa Constituição em 1988. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: será que nós de fato temos uma Constituição a qual podemos chamar de nossa? E eu trouxe alguns pontos para falar sobre a nossa Constituição. O primeiro ponto sobre a nossa Constituição é o seguinte: a Constituição brasileira, em 23 anos, de 88 a 2011, aprovou 67 emendas. Comparativamente, a Constituição dos Estados Unidos, em 224 anos de existência, aprovou 27 emendas. Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: será que quantidade é sinônimo de qualidade? Outro ponto importante: quando a Constituição foi aprovada em 1988, muitas pessoas entenderam que a Constituição estava ali para agradar diferentes grupos políticos. Por quê? Existe um artigo da nossa Constituição que fala o seguinte: existe a defesa da propriedade privada, desde que a propriedade privada atenda a uma função social. Bom, mas aí esse discurso é um pouco difícil de entender, certo? Propriedade privada, função social, isso é um pouco ambíguo. Outro ponto relevante do artigo 7, do direito do trabalhador urbano e rural. Dentre várias emendas que tivemos nesse artigo 7, uma dizia que o trabalhador estaria protegido em face à automação da produção na forma da lei. Ou seja, avanços tecnológicos, avanços produtivos, todos eles estariam proibidos em função da proteção ao trabalhador. Mas tem um ponto muito importante da nossa Constituição, especialmente pós-período militar, que foi a garantia às liberdades individuais. Mas uma outra análise que eu trago para vocês é a seguinte: na nossa Constituição, a palavra garantia aparece 46 vezes. Já a palavra direitos aparece 16 vezes, enquanto a palavra deveres aparece apenas 4 vezes. Então, será que nós temos de fato uma Constituição que nos garante, tanto naquilo que a gente deve fazer, com aquilo que o governo, a sociedade também deve entregar para nós? Essa é a pergunta que eu e a Nazaré Tedesco queremos fazer para vocês. Será que de fato a nossa Constituição ela é tão democrática quanto a gente imagina? E vejam que interessante essa pesquisa. A The Economist fez uma publicação em 2016 para entender qual era o nível de democracia no Brasil. E chegaram ao seguinte resultado: o Brasil está na 51ª colocação em relação ao nível de democracia comparado com outros países do mundo. Por quê? Por causa de 2 fatores especiais: participação política e cultura política. E sabe o que é o pior de tudo? Em cultura política, que a nossa nota é 3,75, nós somos a pior nota da América Latina e nós estamos bem próximos daquela que é considerada a pior democracia do mundo, que é a Coreia do Norte. A nota da Coreia do Norte é 1,25. A gente não está muito distante deles, não. Mas vamos entender, então, o que são esses pontos especificamente. Cultura política quer dizer a afinidade que o brasileiro tem com regimes autoritários, a afinidade que o brasileiro tem com regimes militares, qual é a conexão que o brasileiro tem com o dia a dia da política, como o brasileiro enxerga a democracia como um fator importante para o desenvolvimento econômico brasileiro e, por fim, como o brasileiro enxerga a separação entre Estado e Igreja. E nós estamos pessimamente colocados nessa análise. Um pouco à frente, falando sobre participação política, aqui a gente tem alguns critérios que nos garantiram aquela péssima nota também. Por exemplo,
a participação do brasileiro na política em relação ao voto, a representatividade feminina no Congresso Nacional. Para vocês terem ideia, o Brasil é a 116ª posição no ranking de representatividade feminina no Congresso Nacional. Muito ruim, uma posição muito ruim também. E por fim, o outro ponto importante é quanto o brasileiro se interessa por política. E só 40% dos brasileiros nessa pesquisa indicaram que têm interesse por política. E vejam os dados relevantes. 96% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos. E nós temos um dado ainda mais interessante aqui no próximo slide, que diz o seguinte: 97% dos brasileiros acreditam que é necessário haver renovação na política brasileira. Pô, maravilha! A gente sabe aonde a gente tem que chegar, a gente sabe que precisa renovar, vamos trocar todo mundo, trocar o Congresso, troca a Câmara, troca o presidente, troca tudo. Mas acho que a gente sofre de um mal súbito depois das eleições, que é o seguinte: amnésia pós-período eleitoral. Sabe o que isso significa? Exatamente isso aqui, ó. 79% dos eleitores não lembram em quem votaram no Congresso Nacional em 2014. Eu acredito que muitos de vocês também não se lembram em quem vocês votaram para o Congresso, para deputado estadual e federal em 2014. Então é maravilha. A gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não sabe como é que a gente faz para chegar lá e nem o caminho que a gente vai seguir. E sabe qual a consequência disso tudo? Efeitos, tanto na segurança, na saúde, em corrupção, são responsabilidades da sociedade brasileira. Vejam por aqui. O fundo eleitoral das últimas eleições, agora de 2018, foi estimado em 1,7 bilhão de reais de recursos públicos destinados à campanha de partidos políticos nas últimas eleições que nós tivemos agora em 2018. Outro ponto muito relevante sobre a educação, olha esse dado, que tristeza. 30% dos estudantes concluem o ensino fundamental com nível adequado de português. E só 14% dos estudantes concluem com nível adequado de matemática. E nós temos mais problemas no Brasil. Por exemplo, segurança. No Brasil, nós temos uma taxa de 60 mil homicídios por ano. Em São Paulo, considerado o estado mais desenvolvido do nosso país, só 5% desses homicídios foram julgados. Mais dados. 13 milhões de brasileiros vivem em situação de extrema pobreza, ou seja, eles têm menos do que 1,9 dólares por dia. Já 52 milhões de brasileiros, ou seja, mais ou menos 25% da população, vive abaixo da linha da pobreza, com menos de 5,5 dólares por dia. E aí, falando sobre corrupção, um tema que está tão em voga, né, aqui, especialmente nas últimas eleições, nos últimos anos que a gente tem visto, no Brasil estima-se que 100 bilhões de reais são desviados para a corrupção. Imaginem quantos hospitais, quantas escolas, quanto de investimento não poderia ser feito com 100 bilhões de reais. É muito dinheiro, muito dinheiro. E qual é a raiz do nosso problema da democracia? Quem são os principais culpados do problema da nossa democracia? Sabe quem são? Nós, brasileiros. Nós somos os principais culpados. Não é o governo, não são os políticos, somos nós. Porque a gente sabe onde a gente quer chegar, mas a gente não faz nada para poder chegar lá. E eu trouxe uma frase que eu gosto bastante, que é: não sabemos o que não sabemos, mas esperamos muito daquilo que pouco conhecemos, que retratam aqueles dados que eu trouxe do Renova e da Exame, onde a gente quer renovar, mas a gente nem lembra em quem a gente votou nas últimas eleições. E esse índice de democracia local foi de uma pesquisa promovida pelo Instituto Atuação para entender, tudo bem, o Brasil tem um problema geral de democracia, mas vamos entender no micro, vamos lá na cidade, entender qual é o problema da democracia local. E a primeira pesquisa foi em Curitiba, e o índice de democracia local em Curitiba ficou em 49%. Abaixo da metade, muito ruim também, por dois motivos. Quais são eles? Cultura política e participação política. E olha os dados interessantes. Só 27% dos curitibanos afirmaram que teriam certeza em quem votar se o voto fosse obrigatório. Ou seja, o voto no Brasil, então, virou uma mera formalidade. Porque se você não tem certeza em quem você está votando, você está indo lá só para cumprir a sua obrigação como cidadão de 4 em 4 anos ou de 2 em 2, né, se a gente comparar as eleições nas esferas diferentes. Em outro ponto relevante nessa pesquisa com os curitibanos, mais de 90% dos curitibanos afirmaram que nunca foram assistir a uma sessão de votação numa assembleia, numa câmara, em nada. E 77% dos curitibanos afirmaram que
eles nunca participaram de uma manifestação política. Então, gente, se a gente não fizer a nossa parte e ficar esperando o governo fazer alguma coisa para a democracia do Brasil melhorar, para o nosso dia a dia melhorar, nós não vamos sair do lugar, não. E aí foi o que aconteceu com o nosso trabalho, um pouco mais à frente, que foi o Politize, que é a associação, o trabalho que hoje eu estou representando aqui. O Politize é o maior portal de educação política do Brasil hoje. O Politize começou em 2015, após as manifestações de 2013, por quê? Nós entendemos que as pessoas estavam na rua, mas elas não sabiam por que elas estavam na rua, o que elas estavam fazendo ali. Elas não sabem nem o que faz um deputado federal e estava lá cobrando de deputado federal. Então o Politize começou como um portal voltado para a educação política das pessoas, e esse foi o nosso objetivo e foi a causa que a gente abraçou para melhorar aqueles 2 critérios iniciais que eu apresentei para vocês naqueles slides lá da pesquisa da The Economist. E o nosso objetivo diário é educação para o exercício diário da cidadania e da democracia. Esses são os nossos 2 pilares. A gente só vai conseguir melhorar isso com educação e com educação política para que a gente possa atuar de maneira local e assim melhorar a democracia do Brasil como um todo. E um objetivo nosso também é combater as fake news. Por quê? Todo o nosso conteúdo não tem nenhum viés ideológico ou partidário. Quem acessar o nosso portal lá do Politize vai entender e vai encontrar tudo de educação política sem viés ideológico e partidário. Para vocês terem ideia da dimensão de fake news no mundo hoje, nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, as fake news tiveram mais relevância do que as notícias divulgadas pelos 19 principais veículos de comunicação dos Estados Unidos. Então entendam a dimensão. Ainda nem conseguiram mensurar qual foi o impacto das fake news nas últimas eleições presidenciais que nós tivemos agora no Brasil. E aí alguns números dos nossos impactos aqui. Hoje lá no Politize, no nosso portal, nós já temos 15 milhões de usuários únicos, 3,5 milhões de content views por mês, 145 milhões de minutos de aprendizado e 550% de crescimento em 2 anos. E falando sobre o nosso impacto offline, que é a nossa rede de embaixadores, a qual eu sou embaixador, hoje a gente já conseguiu atingir 84 municípios, somos 157 embaixadores e já realizamos 480 atividades realizadas com um impacto total de aproximadamente 20 mil pessoas diretamente. Então esse é o nosso trabalho, essa é a nossa contribuição, essa tem sido a nossa micro-revolução para a gente poder melhorar a democracia brasileira. E aí aqui eu trouxe algumas fotos para compartilhar com vocês desses momentos que eu tive como embaixador. Eu fui o embaixador que mais impactou pessoas, consegui impactar 1.100 pessoas ao longo de uns 4 meses, mais ou menos, e um trabalho voluntário, mas que eu acredito. Por quê? Quando eu finalizei, brevemente falando sobre a minha história, quando eu finalizei minha graduação na Espanha, eu tive a oportunidade de largar o Brasil e ficar na Espanha para construir meu futuro lá, porque eu fui aprovado para um mestrado. Resolvi voltar porque eu sei que a minha causa está aqui. E se eu não fizer a minha parte, nós jovens não fizermos a nossa parte, qual vai ser o futuro do Brasil? Então trouxe algumas fotos aqui para vocês conhecerem, visitei várias escolas, várias associações, Instituto de Formação de Líderes Jovens, escolas públicas, escolas particulares, enfim, foram várias atividades desenvolvidas que eu me orgulho bastante, e eu quero deixar um convite para vocês. Vamos juntos nessa missão, porque o nosso propósito é fortalecer a cultura democrática brasileira, levando educação política a qualquer pessoa e em qualquer lugar, porque a gente tem um sonho grande, e o nosso sonho grande é fortalecer e tornar o Brasil de fato, uma democracia plena. E eu tenho uma pergunta para vocês. O que vocês querem fazer pelo Brasil? O que vocês vão fazer pela sociedade? Vocês vão ficar só indo votar e esperando acontecer resultado? Ou vocês vão acompanhar os políticos? Vão fortalecer a democracia no seu local, no seu município, no seu prédio, no seu trabalho? Não adianta. Se a gente ficar só esperando o político, a gente não vai chegar em lugar nenhum. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai poder cantar o hino do Brasil com muito orgulho. Uma parte especial que eu gosto muito, que diz o seguinte: Brasil de amor eterno seja símbolo, e o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no nosso passado. Muito obrigado, boa noite a todos.